queridos, eu espero que esse vídeo alcance vocês e que vocês estejam em paz e com saúde. Eu gostaria de falar com vocês sobre uma pergunta que fizeram a Jesus, e essa pergunta ela não responde toda a Bíblia, ela não resume toda a Bíblia, porque o resumo da Bíblia é Cristo, mas ela nos dá um norte fantástico. Ela está em Lucas, no capítulo 10, no versículo 25. Está escrito o seguinte: certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Eu amo esse jeito direto que Jesus tinha. Lá no 27 está escrito o seguinte: ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma, e de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Ou seja, faça isso e tenha a vida eterna. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é meu próximo? Em resposta, disse Jesus: o homem descia de Jerusalém para Jericó quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote, quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu e passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte deu 2 denários ao hospedeiro e disse-lhe: cuide dele, quando voltar lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Eu não quero sair muito do tema, mas eu quero focar na pergunta e especificamente naquilo que Cristo respondeu. Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Vejam, meus queridos, aquele que estava com Deus, que estava com o Espírito Santo, no momento da queda de Adão, foi ele mesmo quem respondeu isso. Aquele que estava com Deus e que estava com a sabedoria, que estava com o Espírito Santo, aquele que bolou a salvação do homem, aquele que deu a vida pelo homem, foi ele quem respondeu isso. Então a autoridade aí é máxima, né? A autoridade aí é máxima. Puxa vida, nós lemos a Bíblia às vezes de capa a capa e nós não nos deparamos com esses detalhes, nós não prestamos atenção a esses detalhes. Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Vejam, foi um mestre da lei, um perito da lei que questionou Jesus. Lógico, né? A gente sabe, esses peritos da lei, eles não confiavam em Cristo. Não vou discutir os motivos, mas eles não confiavam em Cristo, eles não aceitavam a Cristo como o Messias, como o prometido, como aquele que foi dito pelas bocas de Isaías que viria. É lógico que a pergunta dele foi realmente para testar Jesus. Mas não importa. O que importa é que Jesus respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração. Ame a Deus de todo o seu coração.
Então eu vou fazer novamente perguntas para vocês. Meus queridos, será que nós, eu estou me incluindo nisso, nós estamos fazendo aquilo que vai nos levar à vida eterna? Eu me recordo aqui que alguns vídeos atrás eu disse que é somente pelo sangue de Jesus que herdaremos a vida eterna. Mas Cristo está nos explicando aqui como nos portarmos por todos os dias das nossas vidas para que herdemos a vida eterna. Ora, porque quem faz essas coisas certamente aceita Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração. Então eu pergunto para vocês: vocês têm amado a Deus de todo o coração? De toda a alma? Com toda a sua alma? Com todas as suas forças? E com todo o seu entendimento? Pergunto mais: vocês têm amado o próximo de vocês como a vocês mesmos? Meus queridos, a pergunta aqui, ela é retórica. Eu não quero que vocês me respondam nada. O meu intuito aqui é que vocês reflitam sobre a pergunta e sobre as respostas, que elas, vejam bem, elas já eram sabidas pelo perito na lei, porque Cristo pediu para que ele respondesse o que ele mesmo sabia. Amar o nosso Senhor, o nosso Deus, de todo o nosso coração é uma tarefa simples, mas eu posso garantir para vocês: se vocês amarem a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças, a partir desse momento, e com todo o seu entendimento, a partir desse momento, o seu maior inimigo vai ser você mesmo. E se você amar o seu próximo como a você mesmo, o seu maior inimigo também será você mesmo. Vejam que Jesus, ele usou um exemplo para poder explicar quem é o nosso próximo. E nós vimos que muitos ditos homens de Deus passaram por uma pessoa que carecia de necessidade, mas eles se desviaram dela. Um sacerdote, que era um dito homem de Deus, um homem não comum, mas um homem de cargo eclesiástico altíssimo, um levita, um homem separado para cuidar das coisas de Deus, também ignorou. Mas aquele a quem os judeus desprezavam, o samaritano, aquele que era o menos propício a cuidar daquele homem necessitado, aquele que era proibido de se aproximar dos judeus, de se falar com os judeus. Este homem foi o que teve piedade daquele homem necessitado, que cuidou dele. E vejam, não cuidou de qualquer jeito, ele cuidou de maneira completa. Então, meus queridos, quando nós passamos a amar o Senhor, nós estamos no caminho da vida eterna. Como nós amamos o nosso Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento, nós passamos a considerar que tudo aquilo que agrada a Deus nas nossas vidas não tem mais espaço nas nossas vidas. Eu sei, isso é difícil no mundo atual, isso é muito difícil, mas é necessário, porque a Bíblia, ela nunca fica defasada, pelo menos no meu entendimento ela nunca fica.
Quando você busca isso, como eu me recordo também que eu disse em alguns vídeos atrás, que se buscássemos o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, tudo mais Ele nos faria. Vejam como isso completa essa frase que eu disse anteriormente. Porque quando nós amamos o Senhor, nós o buscamos em primeiro lugar. Quando nós queremos agradar a Deus, nós estamos buscando a sua justiça. De forma alguma nós voltaremos a errar, a pecar, como um cachorro que vomita e depois volta e come o seu próprio vômito. Não, nós não faremos mais isso, porque nós saberemos que estamos entristecendo o Espírito Santo de Deus. Queridos, há um tempo de ignorância, mas o tempo de ignorância, ele ficou para trás. E se o tempo de ignorância ficou para trás, nós não podemos ignorar o que a palavra diz a respeito daquilo que vai ou não nos impedir de entrarmos no reino de Deus. Vejam, nós não podemos falar, não, eu não sabia, não, eu nunca ouvi falar sobre isso. Vocês estão ouvindo agora nesse momento. Queridos, lá em João, em 1 João, no 2, está escrito assim: e temos certeza de que o conhecemos se guardamos os seus mandamentos. Aquele que afirma eu o conheço e não obedece aos seus mandamentos é mentiroso, e a verdade não está nele, mas todo o que guarda a sua palavra. Neste o amor de Deus tem verdadeiramente se aperfeiçoado, e dessa forma sabemos que estamos nele. E se nós formos lendo o Novo Testamento ali, Mateus, Marcos, Lucas e João, nós começamos a perceber o que nós devemos ou não devemos fazer. É por isso que eu disse que o tempo de ignorância, ele existe, mas o tempo de ignorância ele ficou para trás. Ora, se você ainda tem dúvidas do que você deve fazer, leia a Bíblia. Eu não tenho tempo para ler a Bíblia. Ouça então a Bíblia. Existem tantos aplicativos hoje para celular em que você tem ali a Bíblia falada, você tem na internet, você tem em vários locais onde você pode ouvir a palavra de Deus. Meus queridos, eu não estou aqui insistindo para que vocês leiam, não. Vocês não precisam ler a Bíblia, desde que vocês entendam, como eu disse antes, que aquele que estava com Deus, aquele que estava com o Espírito Santo, aquele que estava com Deus quando Deus disse façamos o homem a nossa denota plural, não denota singular, ou seja, Jesus estava ali com Deus, o Espírito Santo também estava, a sabedoria estava, a Bíblia deixa clara que a sabedoria estava. Aquele que disse façamos o homem, a nossa imagem e semelhança, foi ele mesmo quem garantiu que para se entrar na vida deve-se amar o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Eu não quero ficar cansativo, mas eu gostaria muito que vocês refletissem sobre esta frase. Que vocês reflitam sobre ela todos os dias, nas suas ações, naquilo que vocês pensam, nos locais por onde vocês andam. Se vocês efetivamente estão amando o Senhor com todo o seu coração. Se na alma de vocês o amor de Deus ele está vindo em primeiro lugar. Vejam, como eu disse que está escrito lá em João, quem faz isso faz aquilo.
Quem faz isso se preocupa com o que Deus pensa, com o que Deus acha, se preocupa se está ou não entristecendo o Espírito Santo de Deus, com o que fala, como age, por onde vai, para onde vai, de onde vem, no que pensa, no que busca, quais são as suas intenções, as suas motivações, o que vocês vão fazer na igreja. Se é que vocês vão na igreja, eu não tô aqui julgando ninguém. Juiz existe, já existe um. Eu não sou o juiz de vocês. Se é que vocês têm um relacionamento com Deus, como eu gosto de frisar, vocês não têm nenhuma obrigação de se relacionar com Deus, mas naquele dia vocês não vão poder dizer: puxa vida, a vida está me sendo negada. Qual vida? Qual vida? A vida eterna. Se você ama só esse mundo, se você acredita só nesse mundo, viva só esse mundo. Se você não se importa com o que Deus pensa, viva só esse mundo. Se você acha que você vai ser feliz assim, seja feliz assim. Afinal de contas, lá em Apocalipse, no capítulo 22, no 10, quando João estava lá, observando todos aqueles acontecimentos, ele disse: eu, João, sou eu quem ouviu e anteviu todos esses acontecimentos. Quando os vi, eu vi, prostrei-me aos pés do anjo que os revelava a mim, a fim de adorá-lo. Para quem gosta de adorar anjo, né? O anjo disse o seguinte: entretanto ele me admoestou: olha, não faças isso, eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e de todos os que guardam as palavras deste livro. Adora, pois, a Deus. Chegamos aqui na parte em que eu queria falar. E o anjo acrescentou: não ocultes as palavras da profecia deste livro, porquanto o tempo se aproxima rapidamente. Ora, quem é injusto, continue na injustiça. Quem é mundano, continue na impureza. Mas quem é justo, firme-se na prática da justiça. E quem é santo, continue a buscar a santificação. Meus queridos, eu quero finalizar dizendo para vocês o seguinte: se houver espaço na vida de vocês, e se vocês têm realmente desejo de entrar na vida eterna, amem o Senhor, o Deus de vocês, com todo o coração de vocês. Se esforcem com toda a alma de vocês, com todas as forças que vocês tiverem e com todo o entendimento de vocês. E amem o seu próximo como a si mesmo. Se vocês tiverem dificuldade, dúvida, a Bíblia nos declara que se tivermos dúvidas, se formos faltos de sabedoria, que é só nós pedirmos para Deus e Ele nos dará. E eu tenho certeza absoluta que essas palavras ditas pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que está agora do lado de Deus, que está sentado ali à direita de Deus, que Ele se alegrará com vocês. Ele se alegrará. Eu sinto isso no meu espírito. Ele se alegrará muito com vocês, se vocês decidirem ouvir essas palavras. Se exponham mais à Bíblia. Não saiam por aí como ignorantes ouvindo só o que os homens dizem. Por favor, se exponham à palavra de Deus. Leiam de Gênesis ao Apocalipse. Não leiam como quem quer entender, mas leiam e creiam na mente de vocês, no coração de vocês, que o Espírito Santo de vocês trará luz a cada palavra. Não se esqueçam daquilo que Deus diz na Bíblia. Ele cega o entendimento daqueles que se dizem muito inteligentes e muito sábios. Mas Ele abre essas palavras e esse conhecimento para os humildes de coração. Lembrem-se daqueles que herdarão o reino de Deus. Meus queridos, não pensem que a vida
demora, não, a vida é rápida. Eu me recordo que algumas semanas atrás eu sentei ali na oficina do meu amigo Davi para que ele olhasse a peça de um veículo meu. Enquanto ele estava lá falando, chegou um rapaz e eu preguei para esse rapaz. Eu senti no meu coração de falar com ele. Ele começou a falar comigo sobre dinheiro, sobre dificuldades, sobre a vida dele, e ele entregava lanche. Ele era motoboy. Eu digo era porque ele faleceu. Ele já foi enterrado. Apenas 2 semanas após isso ele faleceu. E hoje eu fui ali na oficina do Davi, do meu irmão Davi, uma pessoa que eu amo demais. Porque é um homem sincero, é um homem de Deus. É um homem de Deus assim, fantástico, maravilhoso. Que Deus abençoe a vida do meu irmão Davi. E nós nos recordamos desse rapaz, porque a irmã do genro dele faleceu ontem. 33 anos, deu à luz a uma menina, houve complicações após o parto, ela entrou em cirurgia e faleceu. E eles enterraram ela hoje, enterraram o corpo dela, lógico. Meus queridos, não vamos nos esquecer de que a vida é breve. Não vamos nos esquecer de amar o nosso Senhor enquanto é tempo. De lutarmos, eu sei, é difícil lutar contra a nossa carne, eu sei disso, é muito difícil. É muito difícil não nos irarmos, é muito difícil nós não falarmos nada. Mas Jesus, de antemão, já sabendo de tudo isso, ele disse: aquele que diz que peca, aquele que diz que não peca é mentiroso, porque o homem peca, mas se pecarmos temos um advogado junto ao Pai. Eu digo que foi Jesus que disse, porque eu sei que tudo que está na Bíblia é a inspiração dele, do Espírito Santo, do nosso Deus Todo-Poderoso. Porque lá em 1 João, no 1, 8 ao 10, está escrito o seguinte: se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmamos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. É lógico, nós pecamos. Quem não sabe que nós pecamos? Todo dia. Se não for em palavras, são com os nossos olhos, é em pensamento. De alguma forma nós pecamos. Mas há diferença entre aqueles que estão debaixo do sangue de Jesus. Então, meus queridos, eu espero que essas palavras, elas não sejam como um chicote nas costas de vocês, mas que elas venham como uma lembrança doce de que nós temos um Deus que nos ama, mas que espera que nós tenhamos um procedimento de vida específico, bem específico. E eu volto a dizer para vocês, não sabem que procedimento deve ser esse? Leiam a Bíblia, leiam Mateus, Marcos, Lucas e João. Poxa vida, o nosso Senhor, ele se fez carne e ele habitou entre nós, e ele ressuscitou para que a morte fosse esmagada, para que nós pudéssemos ter a chance de estarmos junto com ele pela eternidade. Que Deus abençoe a vida de vocês, onde quer que vocês estejam nesse mundo de Deus.